E se a Bulgária tivesse vencido a luta da Macedônia? Imagine um amanhecer encoberto de nuvens pesadas, onde cada raio de luz parece hesitar antes de tocar o solo. E se o mapa dos Balcãs tivesse sido redesenhado não pela tinta dos tratados, mas pelo sangue de uma vitória inesperada? O que aconteceria com as fronteiras, com a identidade de um povo, com a própria ideia de nação? E se, naquela encruzilhada esquecida do início do século XX, a Bulgária tivesse arrancado da história a vitória que julgava ser sua por direito? Cada passo desse "e se" ecoa como um trovão distante. Cada pergunta abre uma fenda no que acreditamos ser imutável. Porque no coração da Macedônia não estava apenas a disputa por território, mas o desejo de moldar o futuro de milhões de vidas. Vidas que, como nós, amavam, temiam, sonhavam. Vidas que, com uma única reviravolta, poderiam ter seguido caminhos totalmente diferentes. Mas antes de imaginarmos esse mundo alternativo, precisamos lembrar o que realmente aconteceu. Voltemos a 1912, quando as brasas da Primeira Guerra Balcânica começavam a acender os olhos dos impérios decadentes. A Macedônia, fragmentada e cobiçada, tornou-se um palco onde o Império Otomano via sua sombra se dissolver, enquanto a Bulgária, a Sérvia e a Grécia disputavam cada colina, cada vilarejo, cada gota de poder. As promessas eram frágeis, os tratados traiçoeiros. A Bulgária, com sua ambição de unir todos os búlgaros, acreditava que a Macedônia era seu coração perdido. Mas a realidade foi cruel. Após vitórias iniciais, os aliados se voltaram uns contra os outros. A Bulgária, isolada, acabou derrotada. O Tratado de Bucareste, em 1913, redesenhou o mapa sem piedade. A Macedônia foi dividida e a esperança búlgara virou ferida aberta. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se, em vez de derrota, a Bulgária tivesse se erguido sobre os destroços da guerra como a vencedora suprema? Como ficaria a delicada teia de alianças europeias? Como mudaria o estopim da Primeira Guerra Mundial? E, mais profundamente, o que significaria para o orgulho e a identidade de povos inteiros? No próximo instante, mergulharemos nesse universo alternativo. Um lugar onde as fronteiras se desfazem como névoa e a Bulgária se torna o centro de gravidade dos Balcãs. Mas esteja avisado, nem toda vitória traz paz. Às vezes, ela abre feridas que nunca cicatrizam. Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível e cada possibilidade tem um preço. Prepare-se. A história que você conhece está prestes a se quebrar. E se, naquela noite silenciosa de julho de 1913, as tropas búlgaras tivessem resistido um dia a mais? Um único dia. Um sopro de coragem a mais, e os exércitos sérvios e gregos teriam sido forçados a recuar. Imagine o estrondo de canhões ecoando pelas montanhas macedônicas, mas desta vez a bandeira da Bulgária tremulando vitoriosa ao amanhecer. As linhas de fronteira, que na nossa história foram traçadas em mesas de negociação sombrias, agora se redesenham à força de baionetas e bravura. Vilarejos inteiros, antes divididos, despertam sobre uma nova realidade. A Bulgária, maior e mais ousada, estendendo-se como um manto sobre a Macedônia. Homens e mulheres, antes prontos para abandonar suas casas, veem no horizonte a promessa de um único Estado búlgaro, unido e temido. Mas com a vitória vem o veneno. A Sérvia, humilhada, sente o gosto amargo da perda. A Grécia, ferida, jura vingança em silêncio. O Império Austro-Húngaro, atento, percebe que um novo poder se ergue nos Balcãs, um poder que ameaça o frágil equilíbrio da Europa. E a Rússia, a protetora dos eslavos, olha com desconfiança para uma Bulgária cada vez mais autossuficiente. Pergunte-se,
a vitória é realmente um prêmio ou uma sentença? Porque cada passo dado pelo exército búlgaro é também um passo em direção a um abismo geopolítico. Com a Macedônia em mãos, a Bulgária não é apenas uma nação que venceu, é um império nascente que desperta medo. E o medo, na Europa pré-1914, é o combustível de guerras ainda maiores. Enquanto Sofia celebra, um silêncio inquietante paira sobre Viena, Belgrado e Atenas. Diplomatas escrevem telegramas febris. Generais revisam mapas com olhos de águia. A chama da revanche começa a arder nos corações dos derrotados. O continente inteiro respira mais rápido, como se pressentisse o terremoto que se aproxima. Mas o que ninguém imagina é que a vitória búlgara não apenas muda fronteiras, ela muda almas. Povos macedônicos, sérvios e gregos agora vivem sob um novo domínio, e cada casa carrega o peso de um dilema: aceitar a nova ordem ou resistir em silêncio. O que acontece quando a lealdade é arrancada como uma raiz profunda? E se essa vitória plantasse, sem que ninguém percebesse, as sementes de uma guerra ainda mais devastadora do que a história real nos mostrou? Quando o vento sopra ao contrário, não basta apenas mudar o mapa. É o próprio destino da Europa que se inclina para um caminho mais sombrio. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir, pois a verdadeira virada não estava nos campos de batalha, e sim nos corredores sombrios da diplomacia, onde uma decisão secreta prestes a ser tomada poderia incendiar o continente. E no próximo capítulo, veremos como uma aliança improvável, forjada na escuridão, ameaça transformar a vitória da Bulgária em um prelúdio de caos irreversível. As ruas de Sofia ainda ressoavam com cânticos de vitória quando os primeiros sussurros começaram. Mensagens codificadas, encontros à meia-noite, promessas sussurradas em corredores abafados de embaixadas estrangeiras. Porque uma verdade incômoda se impunha: a Europa não toleraria uma Bulgária triunfante por muito tempo. Em Belgrado, generais sérvios, abatidos pela derrota, juravam em voz baixa que a vingança não seria apenas um sonho. Em Atenas, políticos tramavam em silêncio, traçando mapas que imaginavam reconquistar. Mas o centro dessa teia não estava nos Balcãs, estava em Viena, onde o Império Austro-Húngaro enxergava a Bulgária como um peão poderoso contra a Sérvia, e em Berlim, onde a Alemanha via uma oportunidade de enfraquecer a Rússia ao fortalecer um novo aliado inesperado. Imagine a tensão: uma Bulgária recém-coroada pela vitória, agora cortejada pelas maiores potências da Europa. A promessa de proteção alemã e austríaca parecia tentadora demais para ser ignorada. Mas aceitar esse pacto seria trair a Rússia, o velho irmão eslavo que outrora apoiara as aspirações búlgaras. Aqui nasce o dilema que poderia mudar o século: seguir com a gratidão russa ou abraçar o aço alemão. Cada escolha é uma faca de dois gumes. Alinhar-se com Berlim significaria poder imediato, mas também tornaria a Bulgária um alvo inevitável para os inimigos do Império Alemão. Manter a lealdade a Moscou poderia acalmar os ânimos, mas custaria a chance de consolidar a vitória na Macedônia. Enquanto os diplomatas pesavam essas decisões, o povo vivia outra realidade. Em vilarejos macedônicos, a presença búlgara não era celebrada por todos. Alguns viam libertadores, outros conquistadores. As línguas se misturavam em mercados tensos, olhares desconfiados se cruzavam como lâminas. Uma paz de fachada escondia um coração pulsante de revolta. Então, no inverno de 1914, a faísca irrompe. O arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado em Sarajevo. Na história que conhecemos, esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas agora, as peças do tabuleiro são diferentes. A Bulgária não é mais um país hesitante, mas uma potência armada e orgulhosa, pronta para ser cortejada ou temida por todos os lados. Quem ousaria prever o que essa nova configuração significaria para o mundo?
Poderia uma Bulgária fortalecida alterar o próprio curso da Grande Guerra? E se com suas novas alianças, ela se tornasse o estopim de uma conflagração ainda maior? Os sons dos sinos da vitória começavam a se confundir com o rufar distante de tambores de guerra. E em cada decisão tomada por líderes búlgaros, o futuro da Europa se inclinava, centímetro a centímetro, para um destino mais sombrio. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Porque no coração de Sofia, um acordo secreto, assinado à luz de velas, longe dos olhos do povo, mudaria para sempre não apenas a Bulgária, mas a própria noção de quem controlava o destino do continente. No próximo capítulo, a revelação desse pacto oculto mostrará que a vitória búlgara talvez tenha sido apenas o primeiro movimento de um jogo muito mais mortal. Nas madrugadas geladas de Sofia, quando apenas o ranger das portas de madeira quebrava o silêncio, um acordo clandestino tomava forma. Diplomatas austríacos, oficiais alemães e ministros búlgaros reuniam-se em salões fechados, iluminados apenas por candelabros trêmulos. Ali, a vitória da Bulgária na Macedônia deixava de ser um simples triunfo militar para se tornar o gatilho de algo muito maior. O pacto era claro, embora escrito em palavras enigmáticas. A Bulgária se comprometeria a apoiar o Império Alemão e a Áustria-Hungria em qualquer conflito futuro. Em troca, Berlim e Viena garantiriam a posse permanente da Macedônia e prometeriam armas, ouro e influência. Um pacto de sangue, selado não apenas com tinta, mas com a ambição de mudar o destino da Europa. Mas cada assinatura carregava um fardo invisível. O czar búlgaro, Fernando, sabia que trair a Rússia, o protetor eslavo, seria um gesto de ruptura histórica. Ainda assim, a tentação era irresistível. A chance de se tornar o eixo dos Balcãs, de fazer a Bulgária ressoar como um império. E, talvez, a ilusão de que uma aliança com as potências centrais impediria novas guerras. Ledo engano. A notícia do acordo vazou em fragmentos, espalhando-se como faíscas em palha seca. Em Belgrado, a Sérvia sentiu o chão tremer. Em Atenas, a Grécia apertou as mãos em silêncio furioso. E em São Petersburgo, o czar russo interpretou o pacto como uma punhalada nas costas, um aviso de que o irmão búlgaro havia escolhido o aço alemão em vez do abraço eslavo. Enquanto isso, a Macedônia, agora unificada sob a bandeira búlgara, tornava-se um caldeirão fervente. Vilarejos de identidade mista, búlgaros, sérvios, gregos, albaneses, ardiam em tensão. Para cada celebração em Sofia, havia um olhar de ressentimento em Skopje. O que significa vitória, quando ela exige que povos inteiros se curvem a um destino que não escolheram? Em 1914, quando a Europa explodiu com o assassinato em Sarajevo, a Bulgária não mais observava de fora. Ela se encontrava no centro da rede de pólvora. Tropas búlgaras, rearmadas e encorajadas pelo pacto secreto, estavam prontas para avançar, não mais como defensores, mas como arquitetos de um novo equilíbrio. Os generais alemães viam na Bulgária uma lâmina afiada, capaz de cortar a retaguarda sérvia e abrir caminho para uma vitória rápida. Mas havia um preço. Cada decisão empurrava o continente para uma guerra mais feroz, mais imprevisível. E, para a própria Bulgária, a vitória macedônica começava a parecer menos uma bênção e mais um fardo inescapável. O orgulho nacional se transformava em corrente. A vitória em prisão. Pergunte-se, o que é pior? A derrota que humilha ou a vitória que condena? Porque, ao aceitar o Pacto Sombrio, a Bulgária não apenas mudava seu destino, ela acendia uma chama que poderia consumir toda a Europa em um inferno ainda mais devastador do que a primeira guerra que conhecemos. E enquanto as locomotivas carregadas de soldados partiam de Sofia sobre um céu sem estrelas, ninguém percebia que a próxima batalha não seria travada apenas com pólvora e aço, mas com a própria alma de uma nação que ousou vencer. E no último capítulo, veremos o preço final, quando a vitória se transforma em ruína
e a história alternativa revela seu clímax mais sombrio. As locomotivas que partiram de Sofia naquele verão de 1914 não levavam apenas soldados, levavam o peso de um pacto secreto e a arrogância de uma vitória que, em vez de libertar, a acorrentava. Quando a Bulgária cruzou as fronteiras da Sérvia ao lado dos exércitos alemães e austríacos, acreditava estar moldando o século. Na verdade, estava mergulhando em um redemoinho que a história real jamais conheceu. O impacto foi imediato. Com a Bulgária fortalecendo o flanco dos impérios centrais, a frente oriental desmoronou mais rápido. A Rússia, enfraquecida, viu-se obrigada a antecipar ofensivas, sacrificando milhares de vidas. A Grécia, encurralada, hesitou entre neutralidade e vingança, mergulhando em um caos interno que alimentou ainda mais a instabilidade. E a Sérvia, já ferida, foi esmagada em um silêncio trágico, um silêncio que ecoou como um lamento por toda a Europa. Mas as vitórias no campo de batalha escondiam um veneno lento. Os vilarejos macedônicos, agora sob controle búlgaro, tornaram-se focos de rebelião permanente. Cada noite trazia incêndios, emboscadas, gritos de revolta. A promessa de união dos povos eslavos se dissolvia em desconfiança e medo. O que fora conquistado com baionetas não poderia ser mantido com discursos. Em Berlim e Viena, os aliados da Bulgária começaram a tratá-la não como parceira, mas como peça descartável. A Bulgária, antes exaltada, passou a ser vista como mais um território a ser manipulado para os interesses centrais. O sonho de grandeza transformava-se em isolamento. Mesmo a vitória mais estrondosa cobra seu preço. E esse preço se mede em sangue, em identidade perdida, em noites sem horizonte. Quando a guerra terminou, a Europa estava irreconhecível. Os impérios centrais colapsaram em um rugido de ruínas. E a Bulgária, apesar de suas conquistas iniciais, encontrava-se exausta, devastada economicamente, cercada de inimigos. A Macedônia, agora apenas uma terra de feridas abertas, tornara-se um lembrete cruel. Não existe triunfo sem fantasma. Imagine as ruas de Sofia cobertas de neve e silêncio, onde os veteranos voltavam não como heróis, mas como sombras, carregando nas cicatrizes a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta: valeu a pena? Porque a vitória que prometia a glória trouxe apenas solidão. A Bulgária, que sonhara com um império, descobriu-se prisioneira do próprio sucesso. E se tudo tivesse sido diferente? E se, em vez de buscar a Macedônia pela guerra, a Bulgária tivesse escolhido a paciência, a diplomacia, o tempo? Será que o século XX poderia ter sido menos sangrento, menos fragmentado? Ou somos, todos nós, prisioneiros de um destino que sempre exigirá sacrifício? Este é o dilema que o "e se" nos deixa, não apenas como curiosidade histórica, mas como espelho de nossas próprias escolhas. Toda vitória tem um preço, e às vezes o preço é a própria alma. Se essa viagem pelo universo alternativo te fez refletir, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada história é um convite para imaginar novos caminhos, para questionar o inevitável e para nunca esquecer que, na história ou na vida, cada escolha abre portas e cobra dívidas. Porque no fim, o maior "e se" é aquele que guardamos dentro de nós.